Lembrando que você que está assistindo o programa ao vivo agora também pode mandar pergunta. Nós selecionamos algumas que foram chegando ao longo dessas semanas, quando a gente escolheu o tema. Então tem algumas já que chegaram, que vai ser sempre o público, né, quem vai perguntar. Mas é claro que as perguntas vão chegar ao vivo no post que a gente está colocando agora aí no nosso Instagram. Claro que você também pode já mandar e vai entrar, tá? Não é só com as perguntas antigas, não. Vamos lá, doutor Roberto. Você quer fazer alguma introdução antes da gente começar com a pergunta? Quero, Carol. Até porque depois vai ficar mais fácil tudo que a gente vai conversar para frente. Muitas estratégias alimentares, Carol, muitas dietas, vamos dizer assim. Primeiro entender que dieta não é uma palavra que quer dizer dieta para emagrecer. Dieta, em termos acadêmicos, é uma estratégia alimentar para um público específico, tá? Então, isso já existe uma confusão. É verdade. Então, a primeira coisa é entender que existem padrões alimentares ou estratégias nutricionais que foram pensadas não especificamente para gerar emagrecimento e perda de peso. Certo. Tá? Então, vamos falar, por exemplo, da dieta do Mediterrâneo. Quando a gente fala de dieta do Mediterrâneo, não que ela foi pensada para emagrecer. Se chama de dieta do Mediterrâneo o padrão alimentar da região mediterrânea do planeta, onde se come mais peixes, mais óleos vegetais como azeite, mais cereais integrais, mais frutas. E esse padrão alimentar levou essa população a ter um risco menor de doenças cardiovasculares. Certo. Então, se elegeu como padrão alimentar saudável. Perfeito. Tá, eu vou fazer a dieta do Mediterrâneo para emagrecer? Não necessariamente. Talvez não deu este resultado. Exatamente. A dieta, por exemplo, hoje tão feita, chamada cetogênica, ela não foi pensada inicialmente para emagrecimento. Ela foi pensada começou em hospitais de pediatria nos Estados Unidos, que crianças que tinham crises convulsivas de difícil controle com medicamentos tinham uma diminuição dessas crises quando se retirava sensivelmente o carboidrato delas. Os açúcares, os farináceos, o amido. Então, essas crianças evoluíam com menos crise convulsiva. Tá. Se retirava bastante o carboidrato, porque a glicose em alta concentração no sangue provavelmente teria efeito de estimular a hiperestabilidade do neurônio dessa criança. Então, foi pensado como uma estratégia alimentar para um controle de um quadro clínico. E hoje se chama de cetogênica, um pouco modificada, para emagrecer. Dieta DASH, D-A-S-H, foi uma estratégia nutricional pensada para pacientes que internavam em hospitais com pressão alta, com doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão arterial. Tá. Nesse hospital, isso também começou lá nos Estados Unidos, se montou uma estratégia alimentar enquanto eles estavam internados, onde se retirava açúcar, sal, ou diminuía sensivelmente, não colocava embutidos industrializados, e tinha uma alimentação mais rica em vegetais, com peixinho, com uma carne mais magra, com lácteos de baixo teor de gordura, e isso mostrou que eles tinham um controle melhor da pressão arterial. Não que necessariamente foi uma dieta para emagrecer. Mas como em muitas delas a gente deve ter notado o emagrecimento, algumas são utilizadas como estratégia de emagrecimento. Talvez por isso hoje a gente entenda desse lance de dieta e pense em dieta sempre ligada ao emagrecimento. Mas aí separamos várias perguntas e o público do Você Bonita é inteligente, doutor Roberto. Perfeito. O nível das perguntas é demais. Na tela, vamos começar. Olha quem escreveu pra gente. Aí, a primeira pergunta é da Cleide. Obrigada, Cleide, um beijo pra você. Que problemas a pessoa pode ter seguindo uma dieta da moda, sem orientação e sem saber se é indicada para ela? Então, o que no caso dela, ela coloca de uma forma que a gente entende dieta da moda como algo que pode ser meio maluco, meio perigoso. Exatamente, Carol. E é aí que já dá uma diferença. Então, estilo alimentar é uma decisão que o indivíduo tem sobre o seu estilo de vida. Tá. Eu quero ser um vegetariano, eu quero comer só ovo, leite e vegetais, ovo lacto vegetariano. Eu quero voltar a ter o padrão alimentar do homem paleolítico, onde não se tinha agricultura, não se tinha alimentos industrializados, então eu posso optar por isso. Tá. É uma estratégia alimentar. Tá? Agora, as dietas que a gente diz da moda, eu encaixaria, talvez, quando começou lá na década de 80, embora até hoje é feito, porque foi pensado exclusivamente para emagrecer. Por exemplo, a dieta da proteína. Então, foi lá o Atkins, na década de 80, que era um cardiologista americano, que pedia para retirar o carboidrato e o resto estava liberado. A retirada do carboidrato, Carol, quando a gente diminui o carboidrato ou elimina, né, na dieta da proteína, praticamente zero carboidrato. Né?
eu não vou ter a glicose que vem do carboidrato que eu como. O nosso corpo humano é um motor flex, ele precisa de combustível para sobreviver, nossas células. Ou glicose que vem do carbo, ou ele passa a utilizar a nossa gordura corporal como fonte de energia. E gera uma substância chamada corpo cetônico, que também traz energia para a célula. Por isso que a cetogênica diminui muito o carboidrato, a dieta da proteína praticamente zero. Eu diria que é uma dieta mais da moda, porque ela seria, não a cetogênica, a da proteína, porque ela foi pensada para te emagrecer. Então, ela vem com o intuito de emagrecimento. Agora, existem outras dietas ditas da moda que vão como um verão. Dieta do ovo, dieta do abacaxi, dieta do limão, dieta, sei lá, da maçã, já ouvimos, 500 calorias dia, dieta da maçã. Geralmente você elege um alimento X, mas com uma quantidade pequena de tudo que você ingere. É lógico que vai emagrecer, porém vai perder o que não é para perder, né, doutor Roberto? Sabe o nome correto? Vamos pensar, antes de existir internet, antes de existir a informação que todo mundo hoje tem. Como é que as pessoas emagreciam há 50 anos atrás quando ia no médico ou no nutricionista? Chamava dieta mista hipocalórica. O que é mista? Eu vou comer todos os grupos alimentares. Eu não vou excluir grupo alimentar. Eu só vou comer de maneira variada, vou continuar comendo legumes, verduras, cereais, carnes, ovos, peixes, mas vou comer em quantidades pequenas. Então, por isso se chamava, ou se chama até hoje, ela é dita no meio acadêmico, como hipocalórica. Uma dieta mista hipocalórica, calculada na individualidade para cada um, dificilmente traz risco. A dieta da moda traz risco porque provavelmente ou ela diminui excessivamente o valor calórico, para uma pessoa que não deveria diminuir tanto, ou se elimina grupos alimentares que para o indivíduo pode ser importante. Então ela fica vulnerável de ter um resultado rápido, porque dietas da moda emagrecem rápido, senão não entrariam na moda. Só que depois mas não são sustentáveis e podem trazer risco e prejuízo à saúde, sim, sem dúvida. Aí. Beijo para Cleide, obrigada pela pergunta. Próxima pergunta, olha lá. Uma atrás da outra, só do público, hein, André? Um beijo, obrigada. Quando consumimos uma baixa quantidade de carboidrato, menos do que nosso corpo precisa, é prejudicial à nossa saúde? Eu vou complementar a sua pergunta, então, André, que é uma parte difícil. Doutor Roberto, é possível descobrir quanto o nosso corpo precisa de carboidrato? Ou é quase impossível? Não, existe, como é que a gente faz essa conta? Existe uma quantidade por quilo de peso. Existe uma conta se você é sedentário ou se você é ativo. Certo. Tá? Se calcula isso dentro do consultório. X gramas para cada quilo de seu peso de carbo se você é sedentária, X gramas se você é ativa, se você é atleta. Então existe um diferencial, sim. A gente tem que pensar o seguinte, Carol, no grupo dos carboidratos existem legumes importantes, verduras, até alguns cereais são importantes pelas fibras, tem frutas que são interessantes na saúde humana. Então, o grande problema da retirada extrema do carboidrato é você ficar carente em algum mineral, alguma vitamina que os outros grupos alimentares não têm em proporções adequadas. Entendi. Então, você pode ter um desbalanceamento nutricional por uma retirada excessiva. Por isso que eu acredito, e acho que muitos hoje entendem, o low carb de uma maneira mais tranquila, porque o low carb não é uma retirada total, mas é uma diminuição programada mediante o indivíduo. No meu consultório, eu individualizo. É sedentário, é ativo, então dá para a gente fazer um trabalho mais interessante nesse sentido. Então tem que estar atento, sim, com essa diminuição em excesso do carboidrato também. Sim, pode ser prejudicial quando em excesso. Próxima perguntinha, olha lá, na tela. Dietas da moda, e aí? Manda pra gente, hein? Obrigada, Fabi, um beijo pra você. A dieta low carb é saudável? Posso fazer por muito tempo? Vamos falar de estilo de vida um pouco, doutor Roberto? Aí é estilo de vida, Carol, concordo. De tudo, eu estou há 25 anos já praticando medicina. E hoje eu acredito que o low carb seja mais interessante. As pessoas confundem low carb com retirada total do carbo. Como não existe um trabalho publicado sobre qual é a definição acadêmica do low carb. Low carb é quando você começa a fazer trocas onde se retira, primeiro, os carboidratos que não fazem nenhuma falta para a saúde. Sinceramente, açúcar faz falta? Não. Farinha branca? Não. Refrigerante? De jeito nenhum. Frutose em alta concentração? Não. Coma fruta. Para quem ingerir um suco com 5 frutas? Né? Então, é isso que eu considero low carb. Primeiro, evite aqueles que não são tão importantes para a sua saúde. Certo. E dentre aqueles que são saudáveis, faça uma diminuição do cereal, né? O cereal é o arroz, é a batata, é o pão, né? São as massas.
por um carboidrato que tem um teor de amido um pouco menor. Por exemplo, quando você troca uma batata por um grão de bico, ambos são carboidratos. Mas a batata tem um total de cereal, eu falo de cereal porque o cereal tem um amido e o amido vira açúcar no sangue. Tá? Se eu troco por um grão de bico, eu estou tendo um carbo com uma proporção menor de amido. Tá. Né? As leguminosas têm uma proporção menor. O feijão, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, né? Então, eu acredito que essa é a troca inteligente. Escolher melhor o carboidrato que você vai pôr no prato. Mas deixar uma proporção mínima para gerar um pouco de energia para o teu corpo. Tá. Né? Se você faz atividade física, você pode comer um carbo antes de uma atividade física, sem problema. Você vai gastar mesmo. Né? Ele não vai ficar, ele não vai estocar. Não, ele vai ser utilizado como energia. Daqui a pouquinho eu vou para a próxima pergunta. Já já a gente estabelece um pouco essa quantidade, o que é considerado então low carb, a partir de quanto e até quanto, qual é aquele low carb rígido e qual é aquele low carb que é um low carb até mais próximo, mais maleável, eu acho que da realidade também das pessoas. Daqui a pouquinho, próxima pergunta, olha lá. Obrigada, Mike, um beijo para você. Dietas são só para quem quer emagrecer ou não? A gente, então, pode usar a palavra dieta, como você explicou, com outro sentido, com o sentido que ela tem mesmo. Se eu escolher a hipocalórica, onde eu diminuo o total de calorias, o volume que eu como, é para emagrecer. Porque eu estou dando menos que meu corpo necessita. Ninguém emagrece comendo mais do que o corpo necessita. Certo. É meio estranho isso. Então, se eu escolho uma dieta hipocalórica, tem as de muito baixo valor calórico, de 500 calorias. Tem aí algumas feitas em ambiente hospitalar, algumas feitas por internet, com 600 calorias. Perigoso, né, doutor Roberto? Não são sustentáveis, Carol. Vai gerar uma perda de peso inicial, mas ninguém vai viver com 500 calorias a vida inteira. Né? Então, se ele escolher uma dieta para emagrecer, ela vai ser hipocalórica. Ou ele exclui 100% o carboidrato, que é a dieta da proteína, que no início gera uma perda de peso. Mas entender o que vai sobrar para ele comer, independente de eu tirar carboidrato, ele vai comer proteína e gordura. Ele tem que ter uma escolha também adequada desses volumes, porque o excesso deles também não seria interessante. Tá. Né? Agora, estilo de vida não, é um padrão alimentar que eu quero para mim, é uma estratégia sustentável para a vida inteira. Aí o que é sustentável não precisa parar. Dieta você começa e para, dieta hipocalórica. Você vai fazer até chegar no teu peso. Se continuar fazendo, vai te desnutrir. Então você faz e depois que atinge o resultado, você sai da dieta. Porque atingi minha meta, agora eu não preciso fazer mais dieta. E aí? Esse é o grande erro, Carol. Volta tudo. Às vezes até em dobro. A gente aposta no estilo de vida, na reeducação alimentar. Tá aí. Próxima perguntinha do público. Adorando. Daqui a pouquinho o Glaucio me conta as que vão ser ao vivo, tá? Que estão mandando agora. Ah, já estão entrando? Ah, vocês estão misturando. Então tá bom, a gente está colocando as que já estavam selecionadas previamente e as que estão chegando ao vivo, tá? Solange, um beijo e muito obrigada. A dieta da moda é para qualquer pessoa? Estou na menopausa, eu poderia fazer? Então, quando ela coloca o da moda em si, é pensando assim, o que hoje está sendo dito que é uma dieta que pode dar o resultado. Eu acho importante... e legal que ela está falando de menopausa, que a gente tem que ter outros cuidados e outras orientações, né, doutor Roberto? Porque toda vez que a gente fala de dieta ou dieta para emagrecimento, perda de peso, a gente está falando de uma composição que certamente vai ter uma mudança metabólica e hormonal. Então, a menopausa é um período muito marcante da parte hormonal, né? Sim, sim. Ela principalmente nessa fase, concordo, Carol. Por exemplo, se ela precisa de um estímulo hormonal, ela deveria ingerir alguns alimentos que estimulam. Por exemplo, o inhame é um alimento que tem a protodiocina, que é uma proteína do inhame que estimula um pouco a produção hormonal. Óbvio que ela não vai tratar uma menopausa com inhame, mas seria um alimento que seria interessante nessa estratégia da vida dela. Ah, mas inhame é carbo, eu não posso comer carbo, vou fazer a dieta da proteína. Pronto, ela deixou de ter um alimento interessante no dia a dia dela porque escolheu a dieta imprópria para ela. Não quer dizer que ela vai comer um inhame enorme todo dia. Não, aí vem dentro do possível o quanto ela vai comer do carboidrato. Tá. No low carb que eu sugiro para a maioria dos pacientes que são sedentários, eu deixo em 20% o total que ele vai comer de carboidrato, na forma de carboidrato. Tá. E escolho os mais saudáveis para ele, óbvio, né? Pode entrar um pouco do inhame dentro desses 20% sem problema nenhum. Até porque o inhame vai ser melhor porque ele é um alimento de verdade, é o que a gente fala, comida de verdade. Sim, é um alimento que está aí para a gente comer. Né, sem dúvida, vem da natureza. Mas eu acho que o lance da menopausa é muito específico. Quando entrar alguma outra perguntinha ligada à parte hormonal, ela tem que pensar no metabolismo dela que está ficando mais lento pela faixa etária. Então ela precisa também, pode fazer uma dieta da moda para emagrecer 1, 2 quilos em uma semana, mas não vai ser sustentável, ou ela escolhe um estilo alimentar adequado. Tá. Que eu acho que é a diminuição do carboidrato mesmo.
né? E nesse momento Sem até dúvida. que daria mais pique, mais qualidade de vida, porque é um momento de transformação, que as mulheres têm aí, enfim, uma série de sintomas. Então, pensar na qualidade de vida desse corpo também é importante. Sim, e aí eu complementaria falando da atividade física. Total. Não é? Vamos ser aí felizes. É estilo de vida, né? Gente, impressionante. Colocar atividade física nessa faixa eu li recentemente, tipo assim, muda a vida da mulher. Ela tá ali numa perda de hormônio, de algo que tá deixando ela ali impaciente, enfim, uma série de coisas ruins, e que ela vem em contrapartida, se presenteia com uma atividade física que ela revigora, que ela sai e fala... Nossa, meu Deus, parece que os meus hormônios voltaram, mas eles não voltaram, mas é que o esporte faz isso, né? E a gente diminui em 1% o metabolismo por ano a partir dos 30, 35 anos de idade. 1% a menos por ano. Puxa, e a atividade física é o que mais otimiza o gasto energético, e metabolicamente é fantástico. Sem dúvida é divisor de água. Entra aí ali. Pode fazer dieta? Pode fazer dieta, mas não vai fazer atividade física. Com orientação, procura um profissional para orientar, que eu acho que é mais Hoje tem mais muita gente boa, muita gente boa. Sem dúvida. Próxima pergunta na tela, olha lá, mandem pra gente, @VocêBonitaTV. Daqui a pouquinho eu quero saber como é que tá a nossa votação, hein? Qual receitinha a Malu vai fazer ao vivo? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Janaína, um beijo, obrigada. Ai, essa é boa, estou amamentando. Qual seria a dieta ideal pra mim, sem comprometer o leite pro bebê? Essa pergunta é linda. Total, Carol, que E você boa sabe pergunta. que já me perguntaram, e essa resposta eu não sei, doutor Roberto, se num momento de amamentação o low carb ainda assim é permitido. Existem momentos, Carol, que não se fala a palavra dieta restritiva em termos calóricos, se calcula a quantidade exata que a pessoa precisa. No caso dela, amamentando, como gestante, por exemplo. Você não vai passar uma dieta hipocalórica, que é diminuir a oferta do que seu corpo precisa para gerar emagrecimento. Quando eu como menos do que o meu corpo precisa, eu mobilizo minha gordura como energia, eu emagreço. Não se emagrece na gestação. Quando a mãe começa a gestação com peso excessivo, com obesidade, existe um cálculo correto para essa mãe seguir durante o primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Tá. Na amamentação é o mesmo raciocínio. Terminei minha amamentação, estou amamentando, estou com peso ok, estou obesa, como é que está? Existe um cálculo chamado normocalórico. O que é o normocalórico, Carol? A gente precisa dar a quantidade que naquele momento o corpo dela precisa, porque ela está amamentando. E o que faz produzir mais leite? Na verdade, um plano alimentar equilibrado. Tá. Né? Não existe um alimento específico que seja mágico, que ajude na amamentação. Mas fontes, obviamente, de cálcio, que seja do reino vegetal, se eu tenho problemas com leite, mas precisa de mais cálcio, precisa de uma boa hidratação, precisa de todos os minerais e vitaminas normais que o corpo necessita. Tá. Existe uma necessidade energética, uma necessidade calculada, para alguns um pouquinho a mais, Carol. Isso seria uma pauta que a gente faria à parte só sobre amamentação, gestação, o que precisa comer um pouquinho mais, mas não se faz dieta na amamentação, se come certo para que volte ao seu peso normalmente. Tá. Mas não uma dieta restritiva em grupos alimentares e em valor calórico muito baixo. Não se faz Bela isso. pauta. Em breve teremos, né, Gláucia? Peso, gestação... Até para confirmar. Já é amanhã? Ai, que maravilha, amanhã, gente. Então, tá bem dentro. Existe um cálculo de 300 calorias a mais para conseguir... Assim, eu vou comer um X para não engordar. 300 calorias a mais só para amamentar. Dentro desse cálculo se corrige pelo menos de 300 a 500 calorias para a mulher que está com o peso ok. Se ela estiver gordinha, esse cálculo pode ser reajustado para um pouquinho menos. E, gente, esse período é um período importante, fantástico e tal, que quando até me perguntam, poxa, não vale a pena você também pensar nisso e da dieta e tudo mais. Daqui a pouco esse tempo vai passar, a criança vai crescer, você vai sentir falta e aí retoma a vida. Eu acho que, assim, não comer doce, o açúcar, o refrigerante, fritura, né? Exatamente. Aqueles pães brancos, o refinado que você falou no início da pauta, já ajuda muito, né? Porque não vai dar para gastar. E tem gente que gasta mais amamentando, tem gente que gasta menos. Eu não gastei nada. Eu tinha um leite bem normal. Eu acho que quem gasta muita caloria, que tem uma produção muito grande. Exatamente. Eu não fui tão bombada, né? Não fui tão prestigiada nesse momento, mas amamentei até o 9º mês. Bacana. Com a mamadeirinha. Sim, também. Complementou, Era, né? era mamar e a outra. Então aguardem, gente. Se não for amanhã essa pauta de peso de gestação, é depois de amanhã, quarta-feira. Esta semana ainda, gravidinhas, meninas que acabaram de ter neném, fiquem atentas. Vamos para a próxima? Olha lá. Obrigada, Marisa, um beijo. Doutor Roberto, na dieta paleo, se come mais gordura, é saudável?
Aumenta a saciedade? Como é que é essa relação? Essa pergunta dela é linda também, hein? Também. Na verdade, hoje eu considero a estratégia paleo, Carol, bacana se feito sem extremos, né? Eu acho que a proposta da paleo de evitar os alimentos do mundo moderno, como açúcares, farinhas, refinados, não desembalar tanto para comer. E comer o que o homem primitivo lá paleolítico comia. Comiam carnes de caça, comiam frutas silvestres, ingeriam raízes, tubérculos, né? Então, lácteos é um pouco, a gente vê que na paleo tem derivações, Carol. A paleo hoje a gente vai ver, né, assim, em termos de pesquisa, existem uns que não colocam lácteos, porque não tinha lá a vaquinha, né, no homem primitivo. Mas tinha o leite, talvez lá da onça, sim, né? sim, Mas eu acho que eles não iam conseguir pegar a onça para mamar, né? Não tem jeito. Então, mas hoje existe uma linha que defende que a gente pode ingerir lácteos na forma mais, por exemplo, natural, assim, como um iogurte, quando ele passa por fermentação, um queijo envelhecido, né? Não teria tanto problema. Então, assim, a questão da gordura na paleo é que dependendo, o grande raciocínio que tem que tomar cuidado, Carol, eu vou pegar esse estilo de alimentação e se eu exagerar na dose, até um alimento rico em fibra, que a fibra é saudável, mas se eu ingerir muita fibra, eu posso ter estufamento, eu posso ter admissão de absorção de alguns nutrientes. A fibra aquela, né, ela puxa um pouquinho alguns minerais, o zinco, o ferro, o cálcio. Então, por isso que se limita até 25 a 30 gramas de fibras por dia. Tá. Porque mais do que isso pode trazer prejuízo. Então, entenda que a gordura animal realmente não é tão vilã quanto se imaginava, Carol. Mas não por isso o seu excesso não pode trazer algum prejuízo. Porque os estudos são muito confusos. Alguns estudos dizem, não tem problema, não vai te trazer grandes prejuízos. Outros estudos já dizem que o excesso da gordura animal ainda tem correlação com doença cardiovascular. Então a gente tem que tomar cuidado para não exagerar só na dose. Eu preciso também comer 1 quilo de bacon. A manteiga pode? Tá, eu vou comer meio tablete de manteiga por dia. Não. Mas eu considero um plano alimentar bacana, a paleolítica pode ser feita, com orientação, só não exagerar na gordura animal. Mas podemos comê-la sem problemas em volumes corretos. O nosso corpo a conhece, né? Sim. Ela vem de... Sim. Tudo que o corpo conhece como nutriente, metaboliza sem problema nenhum. E até pra gente fechar essa, eu acho interessante, eu me coloco no lugar como assim, como paciente mesmo, eu fico tentando fazer algumas analogias. E essa do lance da gordura e do açúcar, que é a briga gordura versus açúcar, coisa e tal, penso eu, e aí faz o teste, pensa você, quando a gente fala da gordura, porque daí eu posso comer o quanto eu quiser. A gente não consegue comer muito. Corta a gordura da picanha e tenta comer muito. Não dá. Agora, se você abrir... Né? Pois é, você vai parar de comer. Agora, se você abrir a lata de leite condensado, você vai tomar ela inteira. Então, eu acho que o lance quando uma paleo ou, enfim, uma outra que tenha outro nome diz pode, tá liberado você comer. Você não consegue. É por isso que no final ela acaba tendo esse equilíbrio, porque você não consegue comer tanta gordura. Então, assim, façam o teste. Até aí, né, doutor Roberto, a gente tem guacamole daqui a pouquinho. Eu não sei qual que tá ganhando. Qual que tá ganhando, Glaucia? Não pode contar ainda? Surpresa? Olha lá, a Malu tá desesperada ali, ó. Vamos ver qual receita tá ganhando. Vai lá que ainda dá tempo de votar no site do Você Bonita, a gente já contou como faz, vai ter o postzinho, você clica e dá o seu voto, mas o abacate, por exemplo, maravilhoso, o abacate tem um monte de gordura. Sim. E é muito bom, né? Aquilo que o corpo reconhece como nutriente não vai fazer mal. Aquilo que é estranho, a gordura hidrogenada é veneno, então ela não existe, né? O corpo humano entende o que é isso. Que gordura é essa? De onde veio isso? Eu não metabolizo. Os bichinhos não tinham essa gordura, enfim, não tinha como... E outra, na paleo, a gente pega como estilo de vida paleo, era isso, tira aquilo, come aquilo. Legal. E a atividade física eles faziam, que eles caçavam o próprio alimento? Tinha que correr atrás da comida, né, doutor? Não tinha disque... Hoje tá fácil. Não tinha disque picanha. Vamos lá, vamos para a próxima perguntinha do público. Tô curiosa para saber que receita vai ganhar. Obrigada, Douglas. Um beijo para você. Doutor Roberto dá show também. Acho, Douglas, muito bom. Queria que o doutor respondesse se a dieta da proteína é igual a do CAN ou cetogênica. Se a gente pegar a primeira, que foi do Atkins, a diferença do Atkins para o Dukan é que o Atkins dizia, tira carbo, o resto pode. O que você quiser, posso comer fritura? Liberado. Tirou carbo, o resto pode. O Dukan já foi uma releitura do Atkins, onde ele teve um critério um pouco maior. É uma dieta da proteína. Dieta da proteína é quando praticamente você zera o carbo.
Então a gente acaba chamando de dieta da proteína, que você vai escolher muito mais alimentos proteicos e com gordura do que o carboidrato. Tá. O Dukan só refinou e não deixar o resto pode. Não, come um queijo mais branquinho, um corte de carne menos gorduroso, né? A cetogênica é diferente, é quase da proteína, mas não existe a exclusão total do carbo. Existe até 8 a 10% de carboidrato e as gorduras que são sugeridas são mais vegetais, embora pode ser do animal, mas com cuidado de inserir mais oleaginosas, a gordura do peixe, né, a gordura ômega 3 e não ficar só na gordura saturada. Tá. Né? Então elas se confundem um pouco, mas é bem difícil, né, doutor Roberto, ficar em cetose. É uma religião, Carol. É muito difícil, Eu falo que tem coisas que são meio religião. Ou você entra e abdica de tudo para ir a favor dos preceitos dessa religião. Tá. Se entrou em cetose, para continuar em cetose, zero carbo. Não posso tomar uma taça de vinho. Nem cebola, alho, né? Parece que sai de cetose. É, porque tem alguns alimentos que você sai da cetose. Então, eu acho complicado. Só para encerrar, Carol, a reeducação alimentar, que era uma das perguntas, se é a melhor estratégia a reeducação alimentar, sem sombra de dúvida. O que é a reeducação alimentar, Carol? É quando eu errava tanto e não sabia. Eu não tinha critério, comia de qualquer maneira, exagerava no açúcar. Eu não tinha nenhum tipo de preocupação. O que é reeducar a alimentação? Evitar erros. Então, toda vez que eu estava engordando, porque eu estava comendo errado, reeduco e passo a comer os alimentos mais saudáveis, em volumes menores, tiro o açúcar, evito a farinha branca, vou fazer uma atividade física. É óbvio que isso é uma estratégia extremamente eficiente, porque quem errava e deixa de errar, emagrece. Sem dúvida. Né? Agora, emagreci e não estou conseguindo, o que eu vou continuar daqui para frente para sustentar o meu peso, é um estilo alimentar que encaixe na sua filosofia de vida. Hoje eu sou favorável a tudo que seja feito de maneira individualizada. Você me conhece há bastante tempo, Carol. Eu já fiz pautas onde eu falei até um pouco mal da cetogênica. Não falei mal porque eu não seria leviano, mas colocava como risco. Hoje eu entendo que existe uma estratégia que uma pessoa pode abraçar, que caiba na sua vida. Eu posso fazer jejum intermitente se eu não tenho fome toda hora e eu quero dar 12 horas, 13, 14, 15 horas de intervalo entre a última refeição e a primeira. Tudo bem. Lembrando que o que a gente continua comendo vai ser importante, independente das horas que eu fico sem comer. O que eu continuo comendo é importante. Então, cetogênica, low carb, paleo, converse com um profissional no consultório, com o seu médico, seu nutricionista, para entender qual é a estratégia que você consegue seguir. E feito com supervisão, com orientação, com exames laboratoriais, para não te deixar vulnerável a um desbalanço nutricional e você escolher a estratégia errada para você. Eu acho que esse é o conceito que eu gostaria de passar. Grande aula. Fechou falando dos exames, importantíssimo. Eles que vão dizer também se o caminho está correto. Exatamente. Vamos monitorá-los, né? Obrigada, gente, pelas perguntas. Obrigada, doutor Roberto. Eu que agradeço, Carol. Dá show mesmo, sempre uma aula. Já escolhemos o tema para próxima vez, enfim, daqui 15 dias, né, quinzenalmente às segundas-feiras, com o Dr. Roberto e a Malu. E vai ser um tema que é bacana, é polêmico, tem muita coisa legal. Intolerâncias alimentares. Vai mandando perguntinha lá no @VocêBonitaTV, entra no nosso site, vai ter sempre um espaço para você deixar a sua pergunta e ao vivo também a gente vai tirar todas as dúvidas. Perfeito. Muito obrigada. Vamos falar glúten, lactose, um monte de coisa, rafinose, um monte de coisa história bacana. É essa, tira glúten, emagrece, mas pra quê? Mas o glúten é diferente hoje, o glúten da Europa é melhor. Ai, quanta coisa boa. Beleza. Eu já fico sonhando com a pauta. Obrigada, doutor Roberto. Eu que agradeço, Carol. Vai lá no site para conhecer o trabalho do Dr. Roberto bem de perto, nutrasaude.com.br ou no Instagram para segui-lo, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Deixa lá o recadinho se você quiser comentar alguma coisa, depois o Dr. Roberto passa pra gente também. Muito obrigada.